fundo branco, porco usando óculos, semblante feliz, segurando uma placa com a escrita Porco a pá. No centro, um grande triângulo preto apontando para cima, lembrando uma seta. Entre a seta, há uma linha lembrando um sorriso. Abaixo, a Tairu, futura multimídia. Pássaros pretos aparece removendo o logo, a frase Movimente ideias. Eu trabalhava no Hospital Psiquiátrico Franco da Rocha, no Juqueri, e fui para São Paulo, isso nos anos 90, saí, né, desse trabalho, mas era uma região que me atraía muito, eu acabei comprando terreno e vindo morar aqui. Ao fundo, um piano escuro. E acima bonecas, quadro na parede e um aparelho antigo de som. À frente, sentada uma senhora branca, de cabelos grisalhos, na altura dos ombros. Usa óculos, está com uma camiseta preta, de bolinhas brancas. Ao lado, a escrita Cristina Fuentes, cofundadora do sarau Porco a Pá. E esse bairro, o Morro Grande, na época, era bem mais rural do que hoje. Hoje ainda é. O bairro do Morro Grande, né? Ao fundo branco, uma porta marrom aberta e ao lado externo, flores e plantas. À frente, uma senhora branca sentada em uma poltrona, cabelo curto e loiro, vestindo um vestido de manga média azul com desenhos brancos. Ao lado, a escrita Kátia Frediani, cofundadora do sarau Porco a Pá. Ele tem a avenida ali, a principal, que é o Olindo d'Arthur, onde está o porco, né? E justamente na Olindo d'Arthur, ele tem uma que é interessante esse nome, né? Porque é coisa da loucura mesmo. É o ovo do pato, o morro do ovo do pato. A primeira vez que eu vi isso, eu achei que a pessoa tinha falado errado, né? Que só podia ser o ovo da pata, né? Que eu saiba, pato não bota ovo, né? Está localizado, é o Parque Estadual, né? Do Juqueri, né? E ele está de frente, assim, do portão do porco, você vê o ovo do pato, né, ali, né, e que é o Juqueri. O Juqueri está ali, o Juqueri está aqui, ele está aí, está encostado na gente. E nos anos 90 teve uma epidemia de tendinite, de doenças do trabalho, e aí eu tive a ideia de fazer com amigos, fundar uma associação que trabalhasse essa questão do estresse, da depressão, né? E é uma associação que chamava Associação Brasileira para a Promoção da Qualidade de Vida. E aqui nós tivemos o apoio de alguns professores da rede pública. Então tem o Edson Carvalheiro e a Selma Carvalheiro. E ele, o Edson, participou da formação dessa associação e ele batizou como Procurarte. É um apelido, né? Que é a promoção da cura pela arte. E nós pensamos, então, em fazer uma feira de arte e artesanato aqui no Morro Grande, com o interesse de atrair as pessoas de São Paulo mesmo, porque era fácil de vir aqui, da Cantareira, de Franco, de Mariporã, assim, num sonho mesmo de transformar esse bairro num bairro turístico, onde a arte, a cultura da região pudesse estar circulando, né, e com outras pessoas também. Então descobrimos várias pessoas que faziam trabalhos, principalmente com argila, porque aqui é uma região que tinha muitas olarias. Eles gostaram. A gente organizou de um jeito que, assim, quem tinha um barzinho montou também uma barraquinha, então vendeu. Até a gente combinou com eles, olha, se abasteçam, porque a gente vai chamar pessoas. E encheu de gente. Nós divulgamos na Serra, né, e veio muitas pessoas da Serra da Cantareira, o pessoal ali do Alpes, que tem mais grana, né? Nós fizemos, acho que foram, eu não sei, não me lembro agora exatamente se foram 2 ou 3 feiras. Não foi uma só, não. E a proposta dessa feira seria expor, trazer várias expressões artísticas que eram difíceis para as pessoas daqui, moradores daqui, terem acesso. Então, um coral legal, um cara que pinta a óleo, que tem uma qualidade, fazia uma exposição, ele não ia vender, mas as pessoas iam ver, né?
o artesanato que era realmente feito e desenvolvido por pessoas, a música, vários estilos, a dança. Nessa primeira feira veio um grupo de dança formado em Franco da Rocha no aterro sanitário. Eram crianças e adolescentes que moravam próximos ao aterro, que utilizavam roupas recicladas. Foi muito interessante. Esse foi o que, acho que, de certa forma, inspirou o Sarau Cultural de Caieiras. Era janeiro, meu aniversário, que nós resolvemos fazer um almoço lá nesse espaço que não tinha nome, não tinha nada ainda, né? Era um espaço nosso, que era um espaço da Cristina, próprio dela, né? Aí lá, no meio da história, o João Luiz, o João Luiz é jornalista, né? Amigo da gente, e ele frequentava vários saraus em São Paulo. Foi uma época que estava tendo vários saraus, estava uma febre de sarau, né? Principalmente na capital, né? Aí o João fala assim, porque as pessoas começaram a falar, mas esse lugar aqui, começaram a falar que era legal, né? Que era legal, mas o que vai fazer aqui? Vamos fazer alguma coisa aqui, vamos fazer... E as pessoas estavam falando do grupo, os amigos fazerem alguma coisa, né? E aí o João falou, olha, sabe o que fica legal aqui? Um sarau. Eu falei, sarau? Né? Daí ele começou a falar da experiência dele de frequentador de sarau, né? Começou a contar de vários, tem do Binho, que ele começou a contar, né? Daí a gente ficou meio assim, mas é aquela coisa de estamos conversando, tava lá além de eu, Cristina, tava o Marquinho, tava o Marcos Collen, o João Luiz, o Bonfilho, a Cecília, o Fernando. Tinha um povo bacana que sabia bem o que tal, essa história do sarau, o que representa e tal. Aí ficou aquela conversa assim, depois interessante, porque as pessoas começaram a falar isso, começaram a perguntar. O Marcos começou a falar para mim, vamos fazer. Mas era uma coisa de fazer entre nós, e a gente fez mesmo. O primeiro nós fizemos entre nós. A Selma Carvalheiro estava também agora no Belém. A Selma Carvalheiro foi uma muito incentivadora. Ela era daqui de Caieiras, moradora daqui, e ela achou muito interessante por ser... A Selma tinha essa clareza, né? Da questão da periferia, né? Porque a Selma fazia na casa dela. Ela fez vários saraus na casa dela. Que também é a mesma coisa. Ela é professora, era o professorado mais de esquerda, vamos dizer assim, da cidade, que frequentavam lá, né? Daí ela começou a falar da experiência dela, e aí ela achou interessante por ser o Morro Grande. Nessa ideia de trazer o povo que não tem acesso, é a questão da acessibilidade, né? Aí a Selma começou a falar com algumas pessoas, e aí ela falou com o Charles Abrão e ela falou com o Edson Pacheco. Eu me lembro bem que foram os primeiros que ela puxou para o sarau. A gente tinha a banda Luau e eu nem sabia quem era a Selma Carvalheiro. Eu sabia que existiam os Carvalheiros lá em Caieiras, né? Tinha as filhas dela, né, que se esbarrava nas baladas aí da vida, nos shows que a banda fazia, e começamos uma amizade. Um dia a gente foi numa festa junina, eu acho, se eu não me engano, na casa dela, que tinha um espaço lá na horta. Ao fundo, um muro e muitas folhas grandes e verdes, plantas ao redor. À frente, um homem branco, cabelo e barba preta, um pouco grisalha. Usa óculos e está com uma boina na cabeça cor mostarda. Veste uma camiseta lisa branca e, em um dos braços, algumas pulseiras escuras. Ao lado, a escrita: Charles Abraão, músico e compositor. E num dia a Selma sentou com a gente assim na casa, não sei se na dela ou da nossa casa, que a gente tinha uma casa da banda, e ela vai e toca uma música no violão, e a gente ficou assim surpreso. Como assim a Selma sabe sentar e tocar e cantar uma coisa? E cantou Cajuína. E a gente ficou tudo emocionado, o pessoal da banda, né? Porque a gente é MPB, tentando ser MPB do mais radical possível, né? E a Selma vai e canta Cajuína do Caetano. E a gente fica assim, não, então tem que chamar a Selma para cantar com a gente no próximo show. E aí a gente amarrou uma amizade com a Selma, e a Selma vai e nos traz para conhecer a Cris e a Kátia. Você não cantaria no sarau? A gente está querendo fazer um sarau só de amigos, uma coisa bem pequena, você vai lá cantar pra gente? Não tem cachê, mas tem uma janta, tem um vinho, não sei o quê, um queijo. Aí já começou a aparecer gente, a gente veio aqui a primeira vez conversar. Isso foi muito marcante, né? Muito emocionante. Mas o que a gente pensava mesmo fazer era um sarau cultural, onde tivesse várias expressões artísticas. E aqui, qualquer uma seria aceita, né?
Mas a exposição de quadros e de artes plásticas é o mais complexo aqui, porque nós não temos muita parede para expor, né? É um lugar aberto e também não tem a estrutura e o que precisa para uma exposição de artes plásticas. Mas a dança, o teatro, a literatura, qualquer outra é interessante. E isso a gente está fazendo esse sarau assim, bem complexo, né? Com muita dificuldade. A minha sobrinha, que é a Irá Fuentes Taca, que é formada em artes cênicas, que tem um trabalho na arte também bem interessante, ela que estava ligada, jovem, tudo, falou: tia, você conhece o PROAC? Agora está lançando um edital para saraus. Por que vocês não escrevem? Só que era assim, ó, era tipo assim, fim de setembro, tinha que entregar em outubro, começo de outubro. Nós ficamos que nem... Aí ficou eu, Cristina e a Marília Capone. E fomos contemplados em 2013 com um edital para sarau, e em 2014 que nós executamos, né, esse projeto. Então foi ótimo. Nós compramos o som, compramos as coisas básicas necessárias. Tivemos a projeção de curta-metragens, com alguma pessoa especialista naquele tema. Um pouco da história da Liz do trabalho dela e um pouco da história dela pessoal. Música aqui em Caieiras é muito rico nessa área. Tem a orquestra aí que tem 100 anos. Vou pra vir que venha pra festejar. Posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sufoco. O teatro, né? O teatro nessa região, principalmente Franco, Morápolis, tem um nível altíssimo. Não, senhora, não beba desse copo. E por que não? A dança, principalmente a dança do ventre. O lançamento de livros, o debate sobre aquele livro que estava sendo lançado, a apresentação de palestras, de bate-papos. E então fomos chamando pessoas para essas linguagens, sobre violência, sobre discriminação, preconceito, a questão da mulher. Por Oxum, sempre querendo toda negrada, mas numa dessas rodas que frequentava, ela acabou apaixonada. Teve exposição de pintura, de fotografia. Nós fizemos um ano, as pessoas fotografavam um tema e traziam as fotos. No final do ano a gente escolheu, expomos as fotos. Teve o Cantinho das Crianças, que foi muito interessante, que a gente viu a necessidade de ter um trabalho com as crianças, filhos das mães que vinham aqui, que traziam suas crianças pequenas. A Silvia Sapucaia começou com o Cantinho das Crianças aqui, que foi muito interessante. Ela, além de artes plásticas, escrever, ela dá uma visão do teatro muito interessante. Depois a Rosana Lima, que é uma cantora, que também é professora e que fez um trabalho com as crianças muito legal. Em seguida, a Paula, que é terapeuta, né, psicoterapeuta, arte-terapeuta. Eu conheci o sarau por volta de 2017, 2018, através de uma amiga que sempre me falava que era um espaço de troca, que era um lugar onde as pessoas se encontravam. E aí foi assim que eu fiquei conhecendo o sarau. Ao fundo branco, um armário de madeira e uma persiana marrom. Sofá colorido. À frente, sentada uma mulher jovem branca, cabelos longos ruivos, usa óculos e batom vermelho. Usa uma camiseta verde com um colar redondo de diversas cores. Ao lado, a escrita Paula Karkowski, coordenadora do Cantinho das Crianças e artesã. E aí, assim, a princípio só como frequentadora, né? E logo vi, assim, a potência do lugar em termos de um recurso de saúde mental. Eu acho que não é só um espaço de cultura, mas um espaço onde as pessoas podem, de algum jeito, exercitar, né, não só a cidadania,
mas eu acho que essa questão enquanto indivíduo, de poder se expressar, de poder ter um lugar de encontro. Eu fui convidada a participar de um espaço que era chamado de Cantinho da Criança. Era um espaço onde a gente tinha alguns materiais, muitas vezes a gente trabalhava até com reciclagem, mas a proposta era que a gente conseguisse acolher as crianças e também levar para elas esta oportunidade, que elas não ficassem só ali transitando como acompanhantes, mas que elas também pudessem ser protagonistas de algum jeito. Elas às vezes produziam, né, arte, às vezes a gente conversava, fazia leitura, então vinha um tanto do que elas vinham trazendo também. Era um grupinho muito bacana porque eu acho que existia uma certa assiduidade, então isso também foi criando um vínculo, um elo, e aí você vai entendendo também o jeito de cada criança. Então era um espaço muito potente, né? Eu acho que foi uma experiência para mim muito enriquecedora e vi também o quanto assim tem essa abrangência no sentido de realmente conseguir abarcar todos os públicos. Nós não pensávamos em fazer um bar. Nós tínhamos que ter alguém servindo alguma coisa, porque as pessoas ficavam várias horas aqui, alguma coisa para beber, para comer. Então a gente convidou o Bar Saci. Marília era a coordenadora do Bar Saci. O Bar Saci é um coletivo de usuários de saúde mental na mesma linha do Loucos pela Vida. Só que era o Bar Saci porque era um buffet, né? Eles, inclusive, até eles existem, né? Tem dois hoje da saúde mental. Tem o Bar Saci e o Bar Bibi Tantã. A Marília é psicóloga, trabalhava no CAPS e ela era a coordenadora do Bar Saci. Então a gente juntou. O Bar Saci veio, o Bar Saci que fazia toda a parte do bar do porco, e aí foi 1, 2, 3 anos seguidos. Mas como é muito difícil, são pessoas de vários lugares, pessoas que frequentavam os CAPs, que faziam reuniões semanais, aí depende de um coordenador para esse trabalho, às vezes o coordenador muda e o outro já não tem tanto interesse. Conclusão, e aí resolvemos assumir aqui o Bar do Porco e como uma forma de financiamento também desse espaço, né? Eu vim para o Sarau a convite da Kátia. A Kátia me convidou um dia e falou, apareça lá. É lógico que eu vim de máquina, né? Fotógrafo não sai de casa sem máquina. Mas a coisa foi tão envolvente que eu fiz toda a reportagem do dia. Ao fundo, troncos de árvores e plantas. Algumas mesas e cadeiras. Em cima das mesas, garrafinhas de vidros artesanais, servindo como vaso para pequenas flores. À frente, uma senhora branca, de cabelos curtos e castanhos, usando uma regata branca com um colar de pedras brancas e vermelhas. Ao lado, a escrita, Isabel Gazeta, fotógrafa. Porque o fotógrafo fica envolvido. Passam 4 horas, 5 horas, você nem percebe. Sabe que aqui no Sarau eu fiz lançamento de 2 livros meus. Um falava sobre a cultura libanesa e o outro sobre as 4 estações do ano. Mas as 2 vezes eu fui muito bem acolhida. Foi mágico, foi maravilhoso. Mas mais emocionante, eu vou te contar uma outra vez. Vem um rapaz, ele sempre vem, ele toca sax. Eu sou fã número 1 dele. Então, ele estava tocando sax, muito numa boa. De repente, ali de baixo, levantou um moço, devia ter 2 metros de altura. Ele levantou com um sax também e começou a tocar. E os 2 duelaram, um aqui e o outro ali. Foi tão emocionante. Eu chorei, eu parei de filmar porque foi muito rico. Aqui no Sarau vem gente de todo tipo. Vem advogados, jornalista, professora, a mocinha da loja, o mocinho da mercearia, a dona de casa. Tem muito professor. Então, é uma mistura de gente. E eu estou sentada na primeira fileira e atrás de mim tinha 2 senhorinhas. Aí uma senhorinha falou para a outra, que coisa mais linda que é teatro. Eu nunca na minha vida fui ao teatro. Eu nem sabia como era o teatro. Então, eu fiquei pensando na oportunidade que aquelas 2 pessoas tiveram.
Você percebe? Então, que momento mágico. Eu nunca contei isso para o moço que fez a apresentação, mas aquilo foi mágico, que talvez para outra pessoa que frequenta teatro todo dia, não sentiu tanto, mas tanto essas duas senhoras como tantas outras sentiram. Outra coisa também, nessa mesa aqui, tinham uns jovens desse tipo, hip hop, né, que chama? E os mocinhos estavam aqui, eu estou passando, e eles me chamaram, escuta, isso que eles vão apresentar é coisa de velho e de caipira, né? Aí eu peguei e falei, não, é de cultura, é outro papo, é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Eles meio que debocharam, sabe? Mas quando eles começaram a catira, foi um show, eles babaram. E tem uma senhora, bem senhora mesmo. Aí quando acabou, eles chamaram ela e ela veio dar explicação de como funcionava. Então eu senti que ali nascia uma nova descoberta. Então são situações que não dá para você contar, aconteceu isso. Aconteceram muitas coisas aqui, então é difícil você dizer, cada vez que você vem é uma emoção diferente. Teve uma época que a gente trabalhava aqui com o cinema. A gente assistia os documentários e alguns filmes e rolava os debates. Então é que eu conheci muita coisa que estava ignorando completamente, né? A questão da loucura que trabalhamos aqui, assistimos muitos documentários e filmes sobre essa questão, né, dos manicômios, da juqueria, o depois, né, o durante e o depois, que as meninas têm toda a experiência delas, né, onde elas trabalharam e vivenciaram isso, né, lá em Franco da Rocha e em São Paulo também. Então ali eu assisti muito documentário, muito filme, isso foi muito impactante, muito transformador, né? Porque você vem aqui, passa aqui 3 horas debatendo, comendo, escutando música, lendo sobre isso, assistindo documentários, filmes, e elas com uma experiência incrível, trazendo 200 milhões de informações sobre esse universo para a gente, e aí você volta para sua casa, para o seu trabalho, para sua família, diferente, transformado. Respira fundo que o buraco é muito mais embaixo. A Leila Marques é uma mulher sonhadora, que cresceu numa família que tinha bastante musicalidade. Tenho 2 irmãos que são violonistas, eu enveredei para o lado do canto, fiz canto popular na então Universidade Livre de Música, que agora se chama EMESP, mas mesmo tendo feito esse curso, que foi super importante, não pude exercer muito essa função cantora, tive que... Cantei mais assim quando era menor e tal, mas depois de me formar não pude exercer muito, porque eu tive um casamento muito violento. Eu fui vítima de violência doméstica durante 9 anos e por conta disso eu não podia sequer ouvir as músicas que eu gostava e muito menos sair cantarolando, né? Ao fundo, uma parede com o desenho de um porco e grafites, alguns troncos e plantas, mesas e cadeiras. Em cima das mesas, toalhas xadrez, um tom de azul e branco. E como decoração, garrafinhas de vidros artesanais, servindo como vaso para pequenas flores. À frente, sentada, uma mulher jovem branca, cabelo curto marrom claro, algumas tatuagens nos braços e vestindo um macacão preto com alças finas. Ao lado, a escrita Leila Marques, cantora. Conheci o sarau através da Juliana, vim para cá algumas vezes, vi várias pessoas bacanas se apresentarem e eu tinha muita vontade, só que esse meu histórico de violência doméstica, essa coisa dos traumas e tal, me segurava muito. E as meninas sempre falavam, não, você tem que cantar aqui um dia, você tem que cantar aqui um dia, e eu tinha medo, vergonha, né? E tinha essa questão de que eu era depressiva e não sabia, até que um dia, depois de muitos convites, assim, eu estava aqui despretensiosamente e estava rolando um papo sobre algumas coisas lá do Juqueri, e o pessoal falando de depressão, de ansiedade, e abriu uma roda de conversa bem interessante e mexeu muito comigo, porque estava falando da gente se libertar de alguns paradigmas, da gente deixar de lado algumas coisas que prendiam, né, a gente, que a gente tinha que também, quando precisa se tratar, aceitar se tratar, né, para a gente conseguir se olhar
com os nossos olhos, né? Não com os olhos das outras pessoas, com olhos de amor, enfim, foi uma conversa muito bacana e isso para mim foi um divisor de águas, porque até então eu estava me olhando com os olhos da pessoa que me tolhia, né? Eu ouvi tanto que eu não podia fazer, que eu era feia, que eu não cantava bem, que onde já se viu, que isso é coisa de vagabundo, que cada vez que me chamavam para fazer algum trabalho de canto, eu achava que eu não era capaz de fazer. E nesse dia, no sarau, que foi assim, esse dia foi outubro de 2018, foi muito marcante para mim, eu chorei muito aqui, foi muito emocionante, e estava a Cris Kanner, estava aqui, e ela me chamou para dar uma canja. E eu achei assim, eu fiquei com medo, mas ficou todo mundo, vai sim. E aquela conversa tinha mexido tanto comigo, foi meio que, tipo, me abriu para o meu processo de cura mesmo, né? Eu acho que foi assim, enfim, foi mágico e eu estava tão emocionada que eu fui cantar e errei a letra. E foi uma coisa muito louca, mas assim, todo mundo ficou muito emocionado, porque no meio da conversa eu acabei contando um pouco da minha história também. E as pessoas tiveram, assim, uma enorme empatia, né? Super me acolheram, que, aliás, esse é o diferencial desse lugar, né? Eu acho que o acolhimento que a gente tem aqui é sensacional. Eu me senti super abraçada, né? E eu fui cantar, e mesmo eu tendo errado a letra da música, a gente ainda cantou uma segunda música, que eu também errei, e ainda assim, a Cris e a Kátia me convidaram para vir fazer uma apresentação aqui no mês seguinte. E eu entrei meio que em choque, assim, mas meu Deus, daqui um mês não vai dar tempo de ensaiar. Vai dar tempo, fica tranquila, vai. Liguei para meu irmão falou que pode marcar que eu vou tocar. E aí, em novembro de 2018, eu fiz a minha primeira aparição oficial no sarau. E saiu super legal, foi muito emocionante. A casa estava cheia e os meus amigos, todo mundo que sempre me incentivou e me via naquela coisa, percebeu que eu estava muito animada e eles vieram, né? Foi muito bacana. Eu aceitei fazer terapia, né? Para poder seguir nessa, né? Para dar continuidade nisso. Aceitei tomar os medicamentos, voltei a estudar. Depois disso, várias coisas foram se abrindo. Eu fui fazer outra faculdade, fui fazer psicopedagogia, porque, como eu disse, eu trabalho com crianças especiais. Então, também mexeu comigo nessa questão da autoestima e do que eu posso fazer, né, dessa coisa de me sentir capaz. E se abriu um novo mundo mesmo. Senti meu coração apressado, todo o meu corpo tomado, minha alegria voltar. Eu acredito sim que essa coisa da arte, da cultura, da música faz muita diferença na vida de todo mundo. Eu acho que acho que todo mundo merece ter essa chance, né, de ser ouvido ou de ser visto, de ser apreciado e de ter essa sensação boa que eu tive, né, e eu indico assim para todo mundo. Isso aqui é mágico mesmo, para mim está muito legal. Então, Lena Reis é essa que vos fala. Sou mãe, mas eu sou uma pessoa normal, dona de casa, mãe, avó. Me tornei cantora, assim, meio que por acaso. Ao fundo, uma parede branca com algumas folhas verdes ao lado. À frente, uma senhora preta, de tom pele clara, cabelos curtos e enrolados ruivos. Camiseta preta com detalhe de amarração nos ombros. Ao lado, a escrita Lena Reis, cantora e intérprete. Minha história artística começou quando minha filha Bruna foi fazer aula de canto. Disse que queria ser cantora, isso era adolescente, né? Pediu para fazer aula de canto, o João foi, colocou ela na aula de canto. Ele foi lá, o pai todo entusiasmado, já pagou por 6 meses. E aí ela fez 1 mês de aula de canto. Chegou para mim e falou, mãe, o que eu faço? Eles não vão devolver o dinheiro e eu não quero mais fazer. E agora? Será que o pai vai ficar bravo?
Eu falei, não, porque eu vou no seu lugar. Eu faço esses 5 meses que restam. Fui e fiquei 8 anos nessa escola. Aí a escola começou a fazer a apresentação de alunos em pizzaria, churrascaria, e sempre me levavam. Eu era a senhora propaganda, né? Quando eu comecei a fazer aula de canto, eu tinha uns 35 anos. Aí dali, outras pessoas viram, começaram a me levar para cantar na noite. Aí nessa, o João entrou de sócio num bar na freguesia do Ó, no Largo da Matriz. Aí eu comecei a cantar lá também. Foi ficando conhecida, pelo menos São Paulo ali, freguesia, Vila Maria, que eu cantei bastante tempo no Terra Brasil, no bairro do Limão. Então, falava Lena Reis, todo mundo sabia quem era. E aí foi virando cantora dessa maneira. De um certo tempo, aí ele vendeu a parte dele do bar, aí eu parei de cantar lá. Aí fui parando e acabei ficando acho que uns 4, 5 anos sem cantar. Porque quando eu deixei a música, eu estava meio que entrando em depressão. Estava muito quieta, eu não tinha vontade mais de sair de casa. Eu estava muito fechada. E eu sabia que a música estava me fazendo falta, que tudo aquilo que eu tinha vivido estava me fazendo falta. Mas eu, ao mesmo tempo, pensava, não, mas eu estou sossegada, estou em casa, não estou correndo atrás de nada, eu não estou dormindo. A gente chegava em casa 3, 4 horas da manhã, né? Eu falava, não, a gente já não tem mais saúde para isso. Mas ao mesmo tempo eu sabia que era aquilo que eu queria. E eu acho que o sarau me mostrou isso, que existia um meio termo. Conheci o sarau através do neto, que ele trouxe um panfleto do colégio que ele estuda. Foi em 2013, mais ou menos. Ele trouxe o panfleto e eu falei assim, João, vamos lá conhecer, vamos ver, né? Me deu aquela curiosidade, né? Eu nunca havia ido a um sarau, então tive a curiosidade de saber como era, né? Aí fomos. Aí foi assim, meio que amor à primeira vista. Aí tem aquela parte, mostra sua arte. Ele vai lá, canta uma, eu trouxe o playback. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí quando foi no outro sarau, no segundo que a gente foi, aí eu falei, hoje eu canto. Cantei, mas assim, tímida, parada, que nem um poste. Eu ria de mim mesma. Eu falava, meu Deus, por que eu não me soltei? E aquela timidez, sabe? Aí falei, não, mas eu gostei de cantar, de voltar a cantar. Eu gostei de cantar aqui. Aí comecei a procurar lugar para cantar. Aí contato de um, contato de outro, aí fui agregando os músicos de volta. E comecei a cantar de novo na noite. O sarau, ele introduz a gente, empurra a gente para o que a gente quer, para o que a gente gosta. Aí eu cantei lá, eu vi que todo mundo gostou, pelo menos a maioria. Eu percebi que gostaram. E isso me incentivou a continuar, a ir em frente. Não, é isso que eu quero. Até o dia que Deus me der voz, eu quero cantar. Eu acho que o sarau me deu um novo ânimo para o que eu gosto de fazer. Eu estava muito desanimada, estava achando que não dava mais, pela maneira que eu estava fazendo, pela idade, pelo cansaço. É Freud, é Jung, pela psicanálise a gente sabe que é a expressão, o que a psicanálise trabalha? Com a fala. Né? E por que usa o divã, por exemplo, né? Na psicanálise, né? A ideia é o divã, ele favorece que você entre em contato com você mesmo, que nenhum analista vai dar, não existe conselho, né? Você tem que entrar em contato com você mesmo, com as suas dificuldades, né? Vamos dizer assim, com os seus demônios, né? Então a ideia é essa, né? O que favorece a expressão se não a arte, né? Que é a Nise, né? Que é Jung, que é todos, a psicanálise sabe disso desde muito tempo, né? E
E a gente tem muito claro isso, né? Aquela ideia do sarau, de microfone aberto. Porque é isso, porque aí as pessoas vão lá, contam uma história, falam, às vezes falam umas coisas tristes, às vezes falam umas coisas alegres, não importa. Não importa, é a história da expressão livre mesmo, né? Que é você, quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está socializando o sofrimento, mas não só o sofrimento, né? Você está só a alegria, a sua vida, a sua história, né? E você está se expondo, você está contando para as pessoas, né? Você está abrindo, né? É a coisa do segredo, né? Quebra o segredo, né? Isso abre assim É muito bacana isso. Isso cura. Aí a pessoa não percebe, que é o que acontece num consultório, numa análise, né? Nem sempre a pessoa percebe, nem sempre a pessoa percebe, inclusive naquela sessão. Você vai se trabalhando, quando você vê, você já está num outro movimento de vida, né? Você está mais aberto, mais, né? E mais forte para os embates da vida, né? É essa que é a ideia. O ponto de cultura, o sarau, a ideia é um lugar de encontro afetivo, de troca de ideias, de troca de saberes, né? E de socializar o sofrimento. Eu acho que é isso, né? O quanto o sarau, ele é esse lugar onde cabe todo mundo, né? E aí eu acho que também tive a chance de conseguir me expressar através, né, da arte, do artesanato, de poder estar ali trocando e sentir que eu também podia fazer parte desse lugar do lugar de expressão. O sarau, cada vez mais, ele foi se colocando na minha vida como esse lugar que eu sempre acreditei, mas eu vi se concretizar como esse lugar de troca, de oportunidade e de saúde mental. O sarau no Espaço Porcoapá é fruto de encontros, né, de esbarros, assim, que eu acho que as pessoas se esbarraram, né, desejos, sonhos se esbarraram. E o fato dele ter durado 10 anos, estar aqui e caminhar para o futuro, acho que é um sinal de que as pessoas têm uma sede, uma fome desses espaços, né? A gente, por exemplo, de eu me encontrar com você aqui agora, com ele, com a Sandra, é a saudade de poder ficar em paz, um lugar para você falar de arte em paz, para você expressar essa arte com calma. Olha, o que eu sei fazer é isso aqui. Aí você vai lá e desfruta e suga e aproveita e se alimenta daquilo. O outro vem com a literatura, o outro vem com a pintura, o outro vem com a exposição de fotos, né? Então acho que o fato dele ter durado é porque tem muita gente querendo se expressar artisticamente e tem muita gente querendo se alimentar dessa expressão artística, né? Olha para você ver. Então acho que é isso, acho que o fato, essa resistência dele é sinal de que tem muito ainda para realizar, para expressar, para produzir, né, para gerar conteúdo para as pessoas se alimentarem desse conteúdo tão importante, tão bacana, né, tão vital para a nossa existência, né? Quando você está num lugar como esse, né, ou você tem um tempo de pensar em coisas boas, então eu acho que as pessoas precisam ser alcançadas da mesma maneira que eu fui, né? Pelo acolhimento, por essa coisa da escuta, né? Todo mundo precisa ter um lugar de fala a respeito dos seus problemas e nada melhor do que um lugar que tenha de tudo um pouco, né? Você tem música, você tem teatro, você tem leitura, isso tudo é uma higiene mental, isso tudo faz parte de um processo eu sempre vou chamar de um processo de cura, porque eu não consigo ver de outra maneira. Que ajuda muita gente. Eu quero que essa iniciativa delas, que essa luz que veio dali, que dure por muito, muito tempo, que revele muitos artistas, que as pessoas continuem frequentando, criando coragem, mostrando a arte. Isso é muito importante. Eu desejo também, como o Charles falou, vida longa ao sarau. Vida muito longa, né? E desejo a todos que frequentam ali felicidade, muita felicidade. Quem vai lá são pessoas felizes. É só isso. Meu encerramento seria: sarau, momentos de cumplicidade, de alegria, de sentimentos bons e muitos aprendizados. Em resumo, é um grande ponto de encontro cultural. Alguém me esperava? Todos.
Você não consegue ficar alienado. Então você está participando, você sai daqui com a alma lavada. Então, né? Então tinha umas histórias engraçadas assim, né? Aí me perdido agora. O que eu tava falando? Ai, meu Deus, Tamires, perdi. Eu queria que você falasse essa questão geográfica de sarau. Peraí, deixa eu cortar. Eu tava... Essa coisa do sozinho assim, é meio complicada, né? Acho que a gente tinha, não sei se vai ter essa possibilidade nesse documentário de juntar o povo assim no momento de tirar essa foto junto, trocar um pouquinho assim. Não sei se vai ter, mas acho que sei lá, não precisa nem de eu estar, mas de repente, né, uns 4 ou 5 que estiverem aqui na hora que você for, se você tiver tempo de fazer um pequeno coletivo, assim, hoje nós estamos aqui para fechar com fulano, ciclano e beltrano, né? Fala aí. Aí o outro lembra o outro, que vai rolar, vai pintar um clima assim de saudosismo, então valeu, né? Mas é isso, acho que eu esqueci um monte de coisa, mas tá bom. Eu fico felicíssimo assim de poder contribuir. Produção executiva, Kátia Frediani. Produção, Atairu Cultura e Multimídia. Direção, Tamires Santana. Direção de fotografia, Cristina Fuentes. Entrevistadas, Cristina Fuentes, Kátia Frediani, Charles Abraão, Paula Carcoche, Isabel Gazeta, Leila Marques, Lena Reis. Audiodescrição, Mila Christie. Roteiro de entrevistas, Cristina Fuentes, Kátia Frediani, Sandra Amaral, Tamires Santana. Câmera e entrevistas, Tamires Santana. Cobertura fotográfica, Ian Toscani. Captação de áudio, Denão. Diretor de arte, Motion Design. Design gráfico, Tami Sanoli. Assistente de produção, Sandra Amaral. Legenda, Ellen Costa César. Pós-produção, edição de imagens e vídeos, Tamires Santana. Mixagem, Denão. Comunicação, Sandra Amaral. Músicas, No Copyright Music. Cooking Food Rap by Infraction World Travelers. Imagens, Arquivo Sarau Cultura de Caieiras. Sarau Porco a Pá. Este audiovisual foi realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, Município de Caieiras, 2024.